Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Continuamos orando, continuamos clamando pela justiça do Eterno, pela vitória sobre os nossos inimigos, sobre aqueles que se ajuntaram, sobre aqueles que acharam que ia nos destruir e fizeram de tudo para que o mal viesse sobre nós. Todo esse mal, todos esses planos malignos que eles tentaram jogar e executar para cima de nós, virá para cima deles, ok? Nós não vamos se alegrar com a derrota deles. O livro de Provérbios, o Eterno, ele fala com a gente: não se alegre quando o seu inimigo cair. Então, nós que somos de Deus, não vamos nos alegrar, mas nós queremos justiça, nós vamos agradecer ao Eterno, isso sim. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado pela queda desses miseráveis, desses malditos que tentaram acabar conosco. E a gente vai ler uma passagem aqui, irmãos, já mentalizando a derrota deles em todas as áreas. Uma passagem tremenda onde o Eterno ele dá um livramento incrível para o seu povo. Diferente das outras meditações que a gente fez, a gente vai ler aqui 2 Crônicas, capítulo 20. A Bíblia diz que os amonitas e os moabitas, eles se juntaram contra Israel. É sempre assim que eles fazem, né? Eles fazem lá os grupinhos deles, né? Grupinho ali com um espírito maligno. Não mudou. A gente vê isso acontecendo aqui com Josafá e nos dias de hoje é assim. Né? Eles se unem para falar mal dos outros. Eles não se unem para falar de ideias, eles se unem para falar mal das pessoas. E a gente vai ver uma coisa bem interessante aqui, né, que Josafá ele clama e o Eterno fala para ele não fazer nada. E mais à frente a gente vai ver que eles brigam entre si e acabam se destruindo sozinhos. E é isso que o Eterno faz. Vamos ler aqui essa passagem, né, já mentalizando a derrota de todos os nossos inimigos. Deus concede a Josafá vitória sobre seus inimigos. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Eterno, e apregou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Eterno. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Eterno. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Eterno, diante do pátio novo, e disse: ó Deus meu, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram nela um santuário a teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel,
quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás? Porventura em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós? E nós não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha que tremendo aqui, irmãos, né? Josafá, ele começou a clamar ao Eterno, né? E a gente tem que ser sincero com o Eterno. Às vezes, diante de situações com os inimigos, a gente não sabe o que vai fazer, né? E Josafá, ele foi sincero, né? Ele falou assim, eu não sei o que eu vou fazer. Às vezes a gente fica nessa situação, né? Diante desses inimigos que se ajuntam para nos destruir. E a continuação diz aqui, e todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, e disse, dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Eterno vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quando os inimigos eles nos atacam, na verdade eles estão atacando ao próprio Deus. Amanhã descerei contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficais parado, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Olha só que tremenda essa passagem, irmãos. E a Bíblia diz aqui, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para os destruir e exterminar. E, acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas, cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos. E tomaram para si tanto que não podiam levar. E 3 dias retiraram o despojo, porque eram muitos. É assim que o Eterno ele faz, irmãos, contra a injustiça desses que querem nos destruir. O Eterno fala, fica parado e só assiste a vitória. Porque aqueles que estão com eles é fraco. Eles não servem ao Deus verdadeiro. Eles não servem ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles não professam o nome do Eterno. A reunião deles não é para falar de Deus e exaltar os seus feitos. A reunião deles é para falar mal dos outros. Porque é só o que eles sabem fazer. Porque tem um espírito da maldade diante deles. Então a nossa vitória, ela já está decretada. É só a gente assistir a derrota dos nossos inimigos. Shalom a todos.